tarde. Eu sou a Cristiane. No primeiro momento que a gente está decidindo divulgar um pouquinho do nosso conhecimento, que ao longo desses 15 anos de pesquisa em antropologia cultural, antropologia da religião, também o nosso trabalho como teóloga, dediquei grande parte da minha vida como pastora protestante, e hoje a gente tem procurado dedicar mais à área de pesquisa. Essa pesquisa abrange parte da América Latina, Brasil e também parte da África. E a gente tem um blog, Cristiane Tomes Viana. Ali você pode acessar um pouquinho, a gente tem outras ocupações, estou me formando em psicologia também agora, e não tenho aquele tempo de ser blogueira 24 horas. Mas a gente tem procurado ele estar compartilhando, está divulgando, aprendendo também com aqueles que têm dedicado a fazer suas críticas, trazer suas opiniões à, à pesquisa em antropologia cultural. Eu dedico parte da antropologia também religiosa, não sou expert no assunto, mas a gente tem procurado abrir a dimensão de mente, baseado em uma professora que eu tive na época ainda do seminário de teologia, a Rose, ela dizia que sabedoria é abrir a mente. Ela gostava muito de mexer os dedinhos e falar que abertura de mente, largueza de mente. E me faz lembrar do apóstolo Paulo quando ele fala na questão do conhecimento como poder ter acesso a todas as coisas e reter o que é bom. Eu não vou usar o espaço para decidir ou até mesmo defender o que é certo, o que é errado, o que é o bom, o que é o belo, e porque eu acho que a caráter de cada pensador livre, a caráter de cada ser humano, na sua singularidade, na sua proposta de vida, de cidadão, cabe decidir isso. Não pretendo espaço estar divulgando teologia crua, nua, muito menos fundamentalismo cristão, e eu acho que vale a pena ressaltar também que não é um espaço ecumênico, em que eu pretendo juntar todas as religiões e fazer aí uma sopa, uma miscelânea de ideias para controlar e muito menos convencer. Eu acredito na democracia, mesmo sendo tão falha, e que a liberdade de expressão é uma das conquistas democráticas da humanidade. E vejo hoje esse canal do YouTube como uma oportunidade da gente disseminar um pouquinho dessa cultura. É claro que vão surgir inúmeras críticas, espero que elogios também, vão surgir concordatas ou não, mas a gente está aqui para estar pensando e também para estar deixando registrado, aproveitando toda a tecnologia, o espaço que hoje nos é dado, de uma forma tão legal, de falar um pouquinho do que a gente pensa. Todos os meus textos, eu espero no futuro próximo estar podendo elaborar melhor, é meu primeiro ensaio, vamos assim dizer, espero que vocês gostem, de estar falando um pouquinho do que a gente sabe, do que a gente tem pesquisado. Mas eu espero no futuro próximo poder estar registrando todas as nossas referências, inclusive, se for possível, transformar tudo isso, esse ensaio, numa literatura, dentro da nossa área de pesquisa. Eu precisamente estudo hoje a etnia Bakongo, são os que vieram de África. Passei um tempo dedicando as minhas pesquisas ao povo quicho, que estão situados no Peru e parte da Bolívia, um remanescente no Chile, mas não é a minha área, o Chile. Mas, de qualquer forma, hoje eu estou mais presa na literatura e me dedicando ao estudo da arte da psicologia. Então, a gente vai estar discutindo aqui pontos de vista pessoais. Eu não estou aqui como expert, muito menos como doutora, como teóloga. Eu estou aqui como uma pessoa que quer conversar com você. E espero que a gente possa levar essa conversa adiante, que a gente possa formar parceria e que seja bastante legal. Ascendência judia, não tem como eu negar, né? Apesar de como cristã nova, espero que os nazistas, os simpatizantes não se frustrem comigo aqui, gente, olha só, preste atenção. Falei no início que todo mundo tem liberdade de se expressar. Todo mundo tem liberdade de defender suas crenças, seus pontos de vista filosóficos, sociológicos, espiritualistas, religiosos. Agora, eu também tenho a minha liberdade, é isso que eu quero aqui. E eu fui criada no lar cristão e a Bíblia sempre foi nossa referência, mas sempre com uma pontinha de olho na Torá, no Tanar, e aí a gente ia futricando aqui, sempre dizendo que era proibido, a gente não podia ter acesso por causa da própria Inquisição. Então nós
como cristãos novos, alguns chamam até de marranos, mas mais especificamente cristãos novos, eu sempre tive dentro de mim aquela sede, aquela busca cabalista nata, nasci com a Cabalá enraizada dentro de mim, mas nunca fui praticante do misticismo judaico. Mas sempre tive curiosidade, fui aprender o hebraico, não me contentei com o hebraico do seminário, achei ele muito limitado, né? Achei ele muito objetivo ao contexto bíblico. E na própria estudo da língua, eu percebi que algumas incoerências eram muito visíveis. E eu comecei ali a estudar, tive a oportunidade de fazer o curso fora e também estudei um pouquinho dentro da sinagoga, ali fiz parcerias, amizades de pessoas, de pensadores e pensadoras de literaturas também muito legais, não só literaturas medievais, mas literaturas modernas, que me levaram a pensar e a estudar mais um pouquinho sobre a evolução da religião, não só dentro do meu contexto tribal, Bakongo, que eu estudo em África, que vem de refugiados, no caso do Congo, RD, para Angola, mais ali localizados no Uíge, o antigo Zaire, mas também ali do Bakongo, que estão localizados na capital. Nossa, grande parte de Luanda hoje, em África, é composto pela etnia Bakongo. Os meus amigos Bakongo que me verem falar, por favor, se eu cometer alguns deslizes aí, ainda não vou falar sobre vocês, me corrijam, fiquem à vontade no vocabulário, na ortografia, na fonética, para me ajudar, para que eu possa melhorar mais e mais. Mas, enfim, toda essa curiosidade de estudar os povos mais primitivos me levaram a questionar, me levaram a pôr em prática aquele texto de Oséias, erra por falta de conhecimento. Eu comecei a pensar que tipo de erro realmente é esse. O que Deus, ironicamente, está dizendo? O meu povo erra. Mas o meu povo errou, o meu povo vai errar. Ele está dizendo, dentro da constância, que o meu povo erra. Nós temos uma reticência. Algo está acontecendo. E eu, olhando para cá, para mim, mais particularmente no meu trabalho, que eu me dediquei ao longo dos meus 15 anos, 18 anos trabalhando como missionária nesses locais no Brasil, eu parei para pensar e disse assim, gente, tem uma coisa errada, porque nós temos aí uma divisão gigantesca no cristianismo. E a própria Bíblia diz que casa dividida não prospera. E falamos muito de prosperidade material, de prosperidade intelectual, falamos de tantas coisas, mas temos visto aí um problema assim, que chega, me incomoda pessoalmente demais, porque dentro dessas divisões e subdivisões, nós classificamos como seitas, heresias e assim vai a grande divisão aí, e acabamos criando uma animosidade. Um povo que disse repercussor de um ensinamento de um mestre chamado Jesus, aquele que deu a sua vida por nós, e nos ensinou de que de tudo que viéssemos a fazer, nada seria maior do que o ato de dar a sua vida por amor de outros, né? E ainda pecadores, no caso, no sentido de pecadores fora, dentro do contexto cultural e espiritual que eles defendiam como o verdadeiro. Isso é interessante porque Jesus também ele fala com aquelas pessoas que toda aquela religião, todo aquele código de ética mosaicos, herdado da antiguidade, para separar aquele povo, código de ética, código civil, tabu, e ele vai servir para separar aquele povo, e o povo que vai ser chamado povo eleito, povo escolhido de Deus, eles também eram subdivididos. Existiam pessoas ali dentro que questionavam o caráter daquela religião, o caráter daqueles códigos, o caráter daquelas opiniões. E o legal disso tudo é que Jesus ele mostra que por mais que fossem bons, que fossem verdadeiros e até mesmo belos, para estipular um caráter separatista e também homogêneo e trazer um certo equilíbrio e paz, aqueles códigos de éticas eram impossíveis de serem cumpridos. Impossíveis. E Jesus ele condensa, ele fusiona, ele não retira nem acrescenta, ele apenas mostra como é que pode ser feito, se pode ser feito, a forma de nós cumprirmos isso em função do outro, uma forma altruísta de vivenciarmos um propósito. Nós vamos falar muito de propósito. Hoje se perde por falta de propósito. Hoje se perde, tem muito conhecimento. Hoje o povo erra, se eu pudesse, né? Não me chamem de herege, por favor, mas se eu pudesse eu melhoraria isso aí. Hoje dizem assim, hoje meu povo erra pelo excesso de conhecimento, mas por falta de propósito. Falta propósito.
falta o porquê, o pra quê de tantas coisas. Não sou eu quem vai responder essas perguntas, até porque se você souber, traga a minha resposta, porque é em busca disso que eu estou. E acredito que esse aperfeiçoamento, ele vai vir ao longo da nossa caminhada, talvez nem nessa existência. Mas o fato é que Jesus, ele simplifica e ele diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E é essa condição de ascender, de chegar ao que é até a coroa, e de compreender o transcendente, talvez o imanente que a gente fala tanto e se perde tanto. E o que me incomoda hoje é que nós, que dizemos que somos precursores da verdade, que somos os mantenedores da palavra de Deus, que damos continuidade ao propósito, nós não podemos nem falar a paz do Senhor. O Shalom Adonai, né? Não podemos, porque se eu não tiver vestida, se eu não estiver a caráter daquilo que eles me dizem, eu não sou reconhecida. E esse não pertencimento tem gerado uma angústia terrível. Angústia tal que muitas pessoas que se dizem conhecedoras da verdade estão dando fim à própria vida por simplesmente não mais conseguir lidar com toda essa angústia. E aí, qual é o caminho? Será que todo esse separatismo, todo esse fundamentalismo, será que toda essa guerra é o verdadeiro propósito do cristianismo? Não estou aqui para falar das outras religiões. Eu estou aqui para reescrever dentro de mim. Quem sabe eu vou levar você a pensar e reescrever também, porque cada um escreve a sua história. Nós recebemos um livro, eu não acredito em Locke na tábula rasa. Eu acredito que parte de tudo isso já está escrito, porque chegamos sem conhecimento do que nos será dado. Porém, eu posso modificar a história. Você pode modificar a história. Nós precisamos de um contexto, de um caráter, de uma significância e um significado que possa nos levar a este propósito. Então, nesse primeiro momento, nessa apresentação, eu quero dizer para vocês que não estou brigada com o Evangelho. E nem acredito que Deus joga dados e aleatoriamente vivemos perdidos sem um contexto. Pelo contrário, existe um propósito. Existe um propósito, nós temos que buscar e entender. Hoje estão rindo da Bíblia. Hoje estão dizendo que a Bíblia é um livro inventado, é um livro que foi usado para controle. Eu não duvido de nada disso, porque tudo que o ser humano faz se resume em controle, se resume em poder e em desejo. E nós queremos sempre poder convencer o outro de que nós temos razão. Então nós vamos estudar a Bíblia, nós vamos ver as falhas da Bíblia. Como eu disse, não pretendo trazer resposta, nem pretendo convencer a nada, mas dar a minha opinião. Muitos vão concordar comigo, vão falar, poxa, que legal, ela como pastora, ela como teóloga, ela como futura psicóloga, ela pensa dessa forma, ela não é fundamentalista. Mas eu também tenho os meus defeitos, eu também tenho as minhas indagações, os meus questionamentos, as minhas crises existenciais, e eu quero sim poder lá na frente, olhar para trás e ver que nada foi em vão, que realmente valeu a pena. Estamos lutando para isso. Eu espero que nos próximos vídeos a gente consiga dividir isso aí com vocês. Em algum momento você vai olhar para mim e vai falar, cala a boca, você fala muito besteira, nada a ver, deleta esse vídeo aí, tira essa mulher daí. Mas sem problema, fique à vontade, fique à vontade. Nós estamos aqui para ofender, esperamos não sermos ofendidos, porque por que gastar palavras, com tantas coisas belas, com tantas poesias, com tantas falas maravilhosas que motivam e edificam o ser humano nesse meio catastrófico de violências e de guerra? Para que perder tempo com coisas que não levam a nada? Vamos edificar, vamos construir. Eu tentei pegar uma agulha e um pedaço de tecido, mas eu não consegui. Mas eu queria que você visualizasse comigo aqui, né? Tentar na minha mão direita uma agulha, chegar mais um pouquinho para cá, que eu não estou acostumada com câmera, como é que é? Eu fico perdida. Mas pegar uma agulha e pegar um pedaço de tecido. Esse aqui é o meu tecido. Essa aqui é a minha agulha. Jesus diz que não podemos costurar tecidos novos em panos velhos, né? Não podemos. Então eu quero pegar o meu tecido, que não é muito novo não, tá? Os que vieram antes de mim já fizeram um ótimo trabalho. Nas minhas referências de Micheia, né? Eliade, alguns chamam de Elíade. Eu vou continuar no português Eliade. E um rapaz que já partiu, eu gosto de dizer rapaz, porque eu fico imaginando ele em plena ditadura, escrevendo o que ele escreveu no Brasil, gente, Ciro de Moraes Campos.
Ciro Júnior, um abraço para você, espero que você assista esse vídeo. É que eu falei, eu prometi que eu ia falar. Eu achei no Sebo da Vida a literatura de Ciro de Moraes Campos, pode procurar aí não vou fazer propaganda de graça, não. Se quiser me contratar, você me contrata, a gente faz propaganda de vocês, desses sebos que eu sou cliente assídua. Mas, de qualquer forma, quem me conhece sabe, eu sou leitora assídua, gosto de velharia, gosto de museus, e eu achei ali esses tecidinhos de velhos, mas que dá para a gente costurar em alguns paninhos. Não estou contrariando. É claro que se hoje eu não adaptar o contexto cultural na nossa realidade, a gente vai rasgar um novo também. Eu não quero rasgar um novo. Então vamos pegar um pedacinho do meu tecido e eu vou começar a tear. Eu quero tear. Eu quero costurar uma grande coxa de retalho, em que cada parte dessa é a sua singularidade, em que mais de 7 bilhões de pessoas que compõem o globo terrestre, se a gente pegasse hoje um pedacinho desse tecido, pegássemos uma agulha e conseguíssemos costurar no tecido do outro, nós estaríamos cobrindo uns aos outros e estaríamos cumprindo o verdadeiro propósito do amor. Eu acho que sem esse propósito do amor, nós jamais conseguiremos o propósito maior, que é, enfim, nos reconhecermos como seres humanos, como um projeto lindo, como coroa da criação de Deus. Beijo para vocês, espero que vocês venham curtir, espero que vocês estejam. Vou falar daqui a pouquinho sobre o falismo entre os judeus. Vamos falar sobre o culto a Deus da Terra, sobre a Vênus, e vamos falar do grande falismo e que até hoje predomina na religião judaica, que o cristianismo diz ter absorvido e diz ter vindo para ele. Será? Vamos descobrir isso na cena do próximo capítulo. Deixo vocês, até breve. Tchau, tchau.